Bom, pessoal, a gente já tinha visto como é que funciona a ideia da função secante. Agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa com a função cossecante, ou seja, a gente vai verificar a fórmula da cossecante e também vai fazer o gráfico da cossecante. Eu vou repetir aquilo que eu falei na secante. A gente não vai fazer, não vou pedir para vocês fazerem gráficos, mas eu vou pedir para vocês fazerem cálculos com as equações que utilizam secante e cossecante. Então a gente tem uma ideia de onde ela veio, eu acho importante para a gente poder trabalhar com uma coisa que a gente visualiza, consegue visualizar. Então, eu desenhei aqui o plano cartesiano, né, e o ciclo trigonométrico, e fiz aqui uma reta que tangencia a circunferência num ponto qualquer. Aqui eu vou chamar de 45 graus, só para a gente ter como exemplo, né, um padrão. E aí, pessoal, o que fala na função cossecante? A função cossecante é uma função que tangencia a circunferência em um ponto qualquer, né, o ângulo que eu quiser, e só que essa reta tangente, ela tem que interceptar o eixo y. Lá na secante, interceptava o eixo x. Pode ver que eu parei aqui e não continuei a reta, né? Ela não vai para o infinito aqui, porque senão ela cruza o eixo x. E não é esse o interesse nosso aqui. Nosso interesse agora é interceptar o eixo y e verificar os seus valores. Então, o que acontece? O ângulo de 45 graus, quando eu intercepto o eixo y, ele me dá um valor que é essa medida aqui, ó. Só que agora a minha função ela está relacionada ao eixo y. Sendo assim, eu tenho que verificar a função que está relacionada a esse eixo, que no caso seria a função seno. Então, ó, cossecante de 45 é toda essa medida aqui. E o seno de 45, quanto seria? Para eu saber o seno de 45, eu tenho que lembrar que isso aqui, né, pessoal, é uma abertura, ou seja, forma um triângulo retângulo. Aí quando eu projeto lá, ó, o meu triângulo retângulo, projetei lá no eixo y, né? E aí eu descubro que o meu seno é essa medida. Isso aqui é o seno de x, seno de 45. E esse aqui é a minha cossecante de 45 graus. Aí eu tenho que verificar aquilo que a gente fez no caso da secante também. Essa reta cossecante, ela segue o ângulo que ele está procurando. Então, se eu quero saber qual que é o ângulo de, sei lá, 10 graus, então eu teria que pegar aqui, ó, projetava aqui o ângulo de 10 graus e interceptava o eixo y. Se eu quiser o ângulo de 80 graus, coloco um ângulo de 80 aqui, passo a reta tangente até interceptar o eixo y. Segundo quadrante, o ângulo que eu quiser. Se eu colocar um ângulo qualquer aqui, sei lá, vou colocar 160. Quero saber qual que é o cossecante de 160? Mesma coisa. Passo uma reta tangente até interceptar o eixo y. Então, fazendo essas coisas, a gente consegue determinar a cossecante, mas isso graficamente. Só que da mesma maneira que a gente fazia lá em secante, eu tenho que verificar o que acontece com o seno. Porque a relação agora é uma reta que corta o eixo y. O eixo y é o eixo do seno. Na medida que eu aumento o ângulo, o que acontece com o seno? Se eu aumentar aqui para 70, sei lá, qualquer ângulo, olha só o que acontece. Eu estou diminuindo, né, ó, de 45 graus, olha o que aconteceu. 70 graus já diminui o tamanho que vai interceptar aqui, né? Então ficaria mais ou menos por aqui. E olha o que acontece. Ao mesmo tempo que diminui o valor da cossecante, que é essa reta que tangencia aqui, está aumentando o valor
do seno, porque se eu projetar lá no eixo Y, vai ter essa altura, o seno de 70. Se eu fizer também cossecante de 90, o que aconteceria? Olha só o que acontece. Ela ficaria uma reta paralela ao eixo X. E ia sobrepor a mesma reta, seria a mesma reta da cotangente. Ou seja, eu tenho o valor de cossecante? Tenho o valor de cossecante. Vai ser, nesse ponto, pessoal, exatamente o valor do seno. Né? Eles vão coincidir, porque vai ser o tamanho do meu raio. Então, eu vou fazer isso. Eu vou ficar aqui, ó. Se eu quero saber o valor da cossecante, basta eu tangenciar o ângulo que eu quiser, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, e projetar, interceptar o eixo Y, né? Um ângulo aqui de 300 graus,